Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Logo na abertura, logo no primeiro versículo, nós temos algumas coisas importantes aí, que é a maneira como Paulo se dirige aos Colossenses, em Colossenses capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Isso aqui já deveria ser suficiente para nós entendermos que não existe outro apostolado senão aquele que é de Jesus Cristo, que é indicado, levantado, escolhido, eleito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não é apóstolo da igreja X nem Y, ele não é apóstolo de uma organização, não é apóstolo de uma missão ou de um grupo de homens. Não, ele é apóstolo de Jesus Cristo. Ele é aquele apóstolo que foi escolhido, ele fala como se fosse um abortivo, né? Porque ele não participou daquela escolha que o Senhor fez dos apóstolos nos evangelhos, e nem foi um que andou com o Senhor aqui na terra. Ele foi visitado pelo Senhor, pelo próprio Senhor, porque para ser apóstolo tinha que ter visto o Senhor, né? A gente encontra lá em Atos 1, quando os apóstolos vão escolher um para substituir Judas, que havia morrido, que havia traído o Senhor e depois foi e se enforcou, e o seu corpo caiu de grande altura e abriu as suas entranhas. Ali, inclusive, alguns acham que é uma discordância na Bíblia, que existe uma incorreção, né? Porque uma passagem fala que ele se enforcou e a outra fala que ele caiu de grande altura e as suas entranhas todas se esparramaram, né? Saíram para fora. Mas na realidade não é difícil acontecer isso se você pegar uma pessoa que se enforca na beira de um precipício e a corda ou o galho da árvore quebra e a pessoa cai de grande altura. Tem um caso interessante que aconteceu no Iraque, quando as tropas da coalizão saíram caçando aquele líder lá do Iraque, o Saddam Hussein, e aí prenderam toda a turma dele, né? Inclusive os parentes dele que estavam envolvidos com a guerra. E quando o Saddam Hussein foi enforcado, mas um primo dele, que era um homem muito gordo, ou um irmão dele ou primo dele, alguma coisa assim, quando foram enforcar, fizeram aquele tablado de madeira, né, num lugar fechado, porque não foi uma execução pública. E aí, quando abriu a tampa embaixo dos pés dele, e a corda esticou, o homem era tão gordo que o pescoço dele não aguentou. Então a corda arrancou a cabeça do corpo. Aí alguém poderia dar notícia dizendo assim: o fulano de tal lá, da turma do Saddam Hussein, morreu enforcado. E o outro poderia dar notícia assim: morreu decapitado. As duas notícias estariam corretas, porque aconteceram as duas coisas na execução dele. Então aqui, quando fala apóstolo de Jesus Cristo, nós lembramos disso, que um dia os apóstolos precisaram escolher um 12º apóstolo, e foi lançado sortes, como se fazia no Antigo Testamento, isso está em Atos capítulo 1, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Você não encontra esse tipo de prática de lançar sortes depois de Atos 2, quando a igreja foi fundada e os crentes receberam o Espírito Santo, porque daí não são mais guiados por sorte, são guiados pelo Espírito. Então a escolha foi feita naquele momento de acordo com como era feito no judaísmo. E depois Paulo, no capítulo 9 de Atos, na estrada para Damasco, o Senhor aparece a ele, que era uma das necessidades para alguém ser apóstolo, ter visto o Senhor.
E Paulo não viu o Senhor, provavelmente não tenha visto o Senhor em vida, nós não sabemos disso, mas ele viu o Senhor ressuscitado. O Senhor apareceu para ele ressuscitado. E o chamou, e deixou muito clara a missão que ele teria. Ele seria usado pelo Senhor para levar o Evangelho não só a judeus e gentios, mas também aos reis. E Paulo fez isso. Nós lembramos que em Filipenses as saudações finais são dele em Roma, ele está preso em Roma, são que os irmãos da família do César, da família do imperador, mandavam saudações. Então nós vemos que ele chegou até os reis e príncipes com o Evangelho. E aqui então ele é apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo, o significado da palavra apóstolo é enviado. Mas um apóstolo, ele tinha mais outras capacidades que uma pessoa comum não tem. Por exemplo, ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, quando ele vai defender o seu apostolado. Capítulo 2 Coríntios 12, versículo 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Então, uma das capacidades, ou um dos requisitos de um apóstolo, era que ele fosse capaz de fazer sinais, prodígios e maravilhas. Então ele tinha um poder realmente, não dele, claro, mas vindo do Espírito Santo, que um cristão normal não teria. E também, ele lá duas vezes aparece em Atos 8 e em Atos 19, ele impôs a mão para que aliás, ali foi em Atos 8 foi Pedro, né? Pedro impunha as mãos para uma pessoa receber o Espírito Santo. E em Atos 19 foi a vez de Paulo fazer a mesma coisa, no versículo 6 de Atos 19, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então esse era outro poder também apostólico, que nós não temos. Não adianta alguém aparecer na televisão falando que é apóstolo, colocar um AP antes do nome. É melhor ele, se alguém perguntar, falar que aquele AP é apartamento, mas não apóstolo, porque é vergonhoso um homem se declarar apóstolo hoje. Ele é mentiroso, porque ele começa sendo mentiroso. Ele está sendo mentiroso porque ele não tem ele não tem 2000 anos. Né? A idade dele já vai provar que é mentira. E se você vai lá para Efésios capítulo 2, nós entendemos o papel dos apóstolos. Isso é importante entender. Efésios capítulo 2, no versículo 19, Paulo escreveu assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados ou construídos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então o apóstolo foi um dos dois dons, né? Apóstolo e profeta da igreja, não profeta do Antigo Testamento, foi um dos dois dons de fundamento, de alicerce, que o Senhor deu. Não são dons do Espírito Santo, são dons de Cristo. É interessante entender, lá em 1 Coríntios 12 nos fala das manifestações. Na Bíblia está escrito dons, mas ali a palavra correta é manifestações do Espírito. Aí tem as várias manifestações do Espírito, como o Espírito se manifesta. Mas lá em Efésios capítulo 4, nós temos que Cristo, subindo ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens.
E deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores ou mestres, querendo a edificação do corpo. Vamos até abrir lá para ler de novo esse versículo, Efésios 4. Ele fala no versículo 11, ele mesmo Cristo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então essa foi a função que Cristo deu ao corpo, ao seu corpo, começando pelos apóstolos e profetas para formar o fundamento da casa de Deus, o alicerce da casa de Deus, e em cima desse fundamento vem os tijolos, ou as pedras, né, das paredes, que são assentados pelos evangelistas, pastores e doutores ou mestres, né? Então esses vêm depois dos apóstolos, e os apóstolos, por exemplo, eles tinham algumas outras qualificações. Uma delas era de eleger anciãos em cada assembleia, em cada igreja. Porque a igreja tem os dons, né? Os dons são universais. Evangelistas, pastores e doutores são dons universais, ou seja, não são dons locais. Ninguém é evangelista da assembleia tal. Ele é evangelista. Ninguém é pastor da assembleia, da igreja tal, da igreja local tal. Não, ele é pastor. Onde ele for, ele é pastor. Ninguém é mestre limitado à assembleia onde ele congrega. Não, ele é mestre em todo lugar que ele for. Porém, existem os cargos ou ofícios, né, como é o caso dos bispos, ou anciãos, ou presbíteros, que é a mesma coisa. Apenas diferentes palavras para designar aquele que é o supervisor da assembleia local. Não geral, não da igreja como um todo. Ele não tem a ação que tem esses dons que eu mencionei, que são dons que têm o alcance sobre toda a igreja de Cristo. Não, o bispo, o ancião, o presbítero, ele é local. A sua responsabilidade é de supervisor dos irmãos de uma assembleia local. E esse papel de supervisionar, para isso ele tem que ter responsabilidades. Por isso que fala lá naquela carta a Timóteo que seja escolhido um que seja marido de uma só mulher. Por que isso? Porque naquele tempo existiam muitos gregos, muitos vindos do paganismo, que tinham mais de uma esposa, que eram polígamos. Mas esses, embora estivessem salvos porque creram em Cristo, eles estavam na assembleia, congregados, estavam em comunhão com os irmãos, mas eles não podiam assumir um papel de bispo, ou ancião, ou presbítero, para zelar pelo rebanho, porque isso exigia uma vida dentro do padrão que Deus colocou, de um homem e uma mulher. Então esses ofícios, eu gosto de fazer a comparação, que um bispo ou ancião, ele é como não é bem o zelador, o síndico. O síndico do prédio, ele tem que saber tudo o que acontece no prédio, ele contrata pessoas para fazer serviços, ele cuida do prédio como um todo, não é? Já na Assembleia, nós nunca encontramos um bispo para fazer isso numa localidade. São sempre no plural. Você sempre vai encontrar bispos, ou anciãos, ou presbíteros. E quem escolhia isso, lá no Novo Testamento,
eram os apóstolos, ou aqueles que fossem designados pelos apóstolos para essa missão específica, como Paulo escreveu para Tito que ele tinha ficado em Creta para eleger bispos ali em Creta. E daí ele dá também quais são as qualidades que devem ser buscadas num bispo. Já o que cuida das coisas materiais da Assembleia, ou o diácono, os diáconos, eles são escolhidos pela Assembleia local. Mas também devem ser pessoas que tenham boa reputação. Não pode ser qualquer um, porque eles vão mexer com bens, vão mexer com dinheiro, vão mexer com cuidados materiais para os santos. E nunca um só também. Muito importante isso. Nunca se coloca uma pessoa só para cuidar da coleta ou do resultado da coleta. Sempre mais de um, para que não haja desvio, né? Porque o sujeito conta lá e fala assim, você vai pagar umas contas esse mês aqui, acho que eu vou usar isso aqui, depois eu devolvo, depois eu ponho de volta na coleta. Isso é a carne. A carne pode fazer qualquer coisa, né? A gente nunca deve confiar. E não pense que já não aconteceu isso. Não pensem que nunca tenha acontecido. Já aconteceu, infelizmente. Então esse é o papel do apóstolo. Eles não existem mais. Inclusive em Atos 20, quando Paulo se despede dos bispos ou dos anciãos de Éfeso, Atos 20, 17, e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E depois ele fala, no versículo 28, Atos 20, 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue, o que Deus resgatou com o sangue que é de sua propriedade. Essa é a maneira correta de ler esse versículo. Ele vai daí instruí-los, porque haveria lobos que não poupariam o rebanho e etc. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é quando ele fala, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. O que quer dizer isso? Que além de ser uma missão apostólica, escolher bispos, ou dos apóstolos, ou dos delegados dos apóstolos, como era o caso de Tito, era uma missão também do Espírito Santo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, se hoje nós não temos um apóstolo para constituir bispos, ou eleger bispos ou anciãos numa assembleia local, nós continuamos tendo o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo escolhe alguém, é claro que os irmãos vão perceber isso. E vão honrar essa escolha. Vão perceber, aquele irmão lá, olha como ele é cuidadoso, né, nas coisas nas coisas da Assembleia, ele está sempre de olho nas necessidades, ele vai sempre visitar algum irmão, ver por que alguém não está vindo às reuniões, ver alguém que perdeu emprego. Então, o Espírito Santo continua agindo. Nós não temos mais uma eleição de bispos, e nem eles são apontados ou indicados, mas eles são reconhecidos. Por isso é importante que em cada assembleia os irmãos também reconheçam esses que tomam responsabilidades, que tomam esse encargo de zelar pelo rebanho. E como fala o versículo, né? Os que trabalham bem na obra do Senhor sejam merecedores de dupla honraria, alguma coisa assim. Não que eles tenham um cargo assalariado, hein? Muito importante isso. Mas eles devem ser reconhecidos pelo trabalho que fazem. Muito bem, saímos aqui então do versículo 1. Não saímos ainda do versículo 1, tem mais coisa aqui. Tem mais coisa no versículo 1. Ele é apóstolo então de Jesus Cristo, então ele não é apóstolo de homem algum, pela vontade de Deus. Não foi por vontade de homens. Homens não têm
participação nessas coisas. É Deus quem escolheu Paulo, né? Quando lá em Atos 9, ele falou que aquele era um vaso escolhido. Escolhido por quem? Escolhido por Deus. Escolhido por Deus. Um vaso que iria levar em Gálatas também ele fala, né? Apóstolo não da parte de homem, nem de homem algum, mas por Jesus Cristo. Então ele vai aqui agora falar que foi pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então aqui nós vemos que Timóteo estava junto com Paulo, escrevendo essa carta. Às vezes a gente pode até supor que Paulo não escrevia ele próprio suas cartas, mas algum irmão o ajudava nesse sentido. Eu sei que tem uma carta, depois nós vamos chegar no final dessa, não me lembro se é essa ou se é uma outra, quando ele fala, vede com que grandes letras, né, vos escrevo. Eu de próprio punho assino essa carta, alguma coisa assim. Por que ele falava isso? Alguns acreditam que o espinho na carne do qual Paulo reclamava devia se manifestar na forma de uma doença nos olhos. Então, pode ser, que é pura especulação, que ele tivesse uma doença nos olhos que exigia que ele escrevesse com grandes letras. Vamos lembrar que naquele tempo não tinha ótica para você ir lá comprar e nem um oftalmologista para você consultar e comprar óculos, né? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.